É, essa aqui é a nossa aula 7. Na verdade, só para vocês não estranharem, a aula 8 eu gravei primeiro do que a aula 7. E eu não me recordo se é a turma da manhã ou a turma da noite. Eu já acabei colocando nessa aula, que seria a aula introdutória para a gente fazer discussão de políticas, política fiscal. Então, de qualquer forma, eu vou deixar ela disponível, até porque se por acaso alguém também perdeu essa aula, acabou faltando, ela vai ficar aí na, no canal que eu criei. Bom, e ela seria a primeira aula para a gente fazer a discussão, né? Quando a gente acaba a discussão de equação de Taylor e sistema de meta de inflação, naturalmente a gente entraria nessa segunda parte do semestre, que é detalhar a política fiscal do Brasil, tá? Bom, o que nós vamos discutir aqui é justamente o roteiro aqui que foi dado. São os capítulos do livro, né? Se estivéssemos aí na nossa aula presencial, que abordam as questões sobre a política fiscal do Brasil, inclusive toda a parte de política de sistema de previdência público. Um livro que eu recomendo foi esse do Jean Biagi. Ele dá todo o histórico do nosso sistema previdenciário, tá? Desde lá das CAPs que vocês pesquisaram até quando o livro foi fechado em 99, tá? E também vamos entrar numa parte mais técnica e teórica de equação da dívida pública, que o livro do Blanchard aborda muito bem. Esse livro do Ciro Biderman e Avart, é uma coletânea de vários trabalhos que eu acho assim, eles são muito holísticos, eles não detalham muito bem algumas coisas que eles deveriam detalhar eu acho que é muito en passant, mas de qualquer forma não existe um livro único, tá? Eu basicamente resumo todo o conteúdo, uh, fazendo um fichamento aí de partes desses livros. É, então, basicamente, o material de aula que a gente utiliza para fazer a avaliação no final do semestre. Tá? Nesse ponto específico, como a gente vai falar de política fiscal, o que a gente precisa entender é como o governo tributa, como o governo arrecada e como o governo tributa, como o governo arrecada e como o governo gasta, né? Que é justamente a aula 8 que nós, em sequência, faz uma discussão de que para o governo gastar qualquer coisa, ele tem que fazer uma política pública, tá? Naturalmente, além do custeio público, que é o que a gente vai abordar nessa aula, para a gente definir o que é déficit público, qualquer outro gasto que ele faça na sociedade, ele vai fazer via alguma implementação de política pública, tá? Então, para entender direitinho a questão de tributação, aqui a gente vai entender um pouco o rito de como que o Brasil faz o seu orçamento e a sua arrecadação tributária. A gente vai usar esses dois capítulos, do Biderman e do Blanchard, tá? Sobre a questão de como o orçamento fiscal é elaborado. Bom, aqui é uma discussão que eu sempre faço, que é para a gente entender, antes de mais nada, já que a gente vai falar de governo, a gente tem que entender o porquê do governo. Né? Por que o governo existe? Né? Hoje nós temos uma discussão bem acalorada se Estado mínimo, Estado máximo, Estado médio, mais governo, menos governo, etc, etc, etc. Mas há uma confusão nessa discussão de o que é o governo, tá? Por que do governo? E a principal confusão que se faz é confundir governo com Estado, tá? Então é interessante a gente entender o que é cada uma dessas coisas. Primeiro, Estado não é governo. Essa confusão é muito comum entre os advogados, em que eles confundem que governo é igual a Estado, mas na verdade não. Para nós economistas, Estado isso aqui inclusive é uma, embora assim, aqui sendo bem honesto, embora seja ensinado para o pessoal do direito a teoria do Estado, o que é o Estado e etc. Entretanto, na prática, você vê uma confusão, não somente por advogados, tá? Mas por qualquer profissional da área do direito, da área legal, até por contadores, enfim, que Estado e governo é a mesma coisa. Não é. Estado é a unidade administrativa de um território, então a geografia importa. Ele é formado por um conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem
ao menos em tese, os anseios da população que habita o seu território. Essas instituições são o governo, ou seja, o governo é parte do Estado, ele não é o Estado. As escolas, as prisões, os hospitais, o exército, as empresas, eu, você, seu pai, sua mãe, seus familiares, uh, todo mundo, dentre outros exemplos, todo mundo que habita uma unidade administrativa de um território, né, a geografia importa, tem uma linha ali territorial que define o que é um Estado, todo mundo, o coletivo de tudo isso é o Estado. Tá? Então o governo ele é uma parte do Estado, ele não é o Estado em si. Inclusive, até para a gente entender política, responsabilidade pública, é importante ter isso em mente, que Estado é uma coisa, o governo é outra. Sendo assim, quem é o governo? O governo é um administrador transitório do Estado. Ele é uma das instituições que compõem o Estado, tá? Com a função de administrá-lo. Tá? Eles são transitórios, apresentam diferentes formas, diferentes crenças, etc. E varia muito de um lugar para o outro. O Estado é uma coisa permanente, o governo é uma coisa transitória. Então é importante ter isso em mente para a gente fazer discussão de política, de responsabilidade e até de debate político mesmo, tá? Analisar ali qual candidato está fazendo essa confusão. O presidente, o Supremo Tribunal Federal, o parlamento brasileiro, eles têm que entender que eles são transitórios, eles fazem parte do Estado, tá bom? Nação, por sua vez, não, a geografia aqui já não importa. Tá? Por exemplo, a nação de torcedores de um time de futebol. Eles se chamam nação porque o que une, na verdade, esse povo é algum costume, algum credo, algum gosto em comum. Então, nação de torcedores, por exemplo, eu até coloco um exemplo aqui em seguida, para a gente entender isso melhor. Por exemplo, como nação está associada a costume, né, a gente pode definir o Brasil, por exemplo, como um país multinacional. Tá? Porque nós temos vários costumes aqui. Nós temos diferentes etnias, então nós não somos vários times de futebol, enfim, nós temos vários costumes e credos que unem pessoas diferentes, que gostam de uma mesma coisa. Então por isso que a gente pode dizer que ele é multinacional, ele é multinação, tá? Por exemplo, uma população com diferentes etnias e costumes, por exemplo, como os indígenas, tá? Eles podem ou não habitar o estado. Então você tem, por exemplo, os habitantes da região do Pampa Gaúcho. Eles habitam o sul do Brasil e parte da Argentina e do Uruguai. Então, assim, eles são uma nação da região gaúcha, mas que não tem uma geografia definida. Enquanto, por exemplo, você tem a população indígena que também pode ou não habitam ou não a região norte do país, mas independente disso é uma nação de população. Então, nação é uma coisa, Estado é outra coisa, governo é outra coisa, tá? Quando a gente fala de nação, não tem a ver, a geografia não importa. O que está ali, o que une as pessoas, se definem como nação é algum gosto, alguma cultura, algum hábito cultural, alguma etnia que faz com que seja uma população, uma nação. Tá? Como, por exemplo, aqui os curdos, que é um povo que não possui território próprio e está espalhado. Tá? Então é muito importante, embora seja uma coisa mais semântica, para a gente fazer qualquer discussão sobre Brasil, sobre país. É muito importante que essas definições fiquem muito bem claras. Tá? Bom, e essa discussão ela não é de agora, essa discussão é de desde quando o mundo é mundo. Então, se a gente volta lá, por exemplo, entre o século XV e XVII na França, você tinha, por exemplo, os mercantilistas, né, que na época das grandes navegações, afirmavam que o governo deveria agir em prol da indústria e comércio. Tá? Antes disso, por exemplo, desse mercantilismo, você tinha, por exemplo, principalmente na Inglaterra, onde o Estado era igual à Igreja Católica. Então, tudo que norteava as decisões do Estado estavam baseadas na definição da Igreja. A partir do momento que tem as grandes navegações, os mercantilistas dizem que não, olha, na verdade o Estado deveria ser baseado em trocas comerciais e grandes navegações, e não em costumes e credos religiosos. Então aí, como vocês também passaram já pela disciplina de ciências sociais, tem toda a discussão de classes, mercantilistas, religião, né, a síntese, a antítese, e toda essa discussão
como o Estado deve seguir. Tá? Vai seguir uma ótica mais mercantilista, uma ótica mais de costumes, enfim, é uma discussão aí que vai definir como você define como o Estado deve seguir, define também qual o governo vai estar administrando o Estado nesse sentido, tá? Então, qual que é a nossa discussão aqui em economia, tá? Que aqui é o que vocês aprenderam em HPE, quando vem aqui o pai da economia moderna, que é o Adam Smith, em 1776, ele tenta dar uma resposta para isso dizendo o seguinte: há uma regra limitada para a atuação do governo, tá? Do ponto de vista econômico, saindo aí dessa discussão histórica de teoria do Estado indo para a economia, o que nos interessa é o seguinte: bom, seja qual for a sua crença, seja qual for o que você acredite em termos de religião, e seja qual for os grupos de interesse, como por exemplo os mercantilistas, a classe burguesa, etc., a questão toda para que não haja nenhum tipo de favorecimento a alguma classe, ou até mesmo para a gente entender como é que as nações se tornam mais ricas, o que vai determinar é justamente entender que o governo tem que atuar para livre competição e motivação pelo lucro individual. Se você permitir que as pessoas possam competir livremente e esse lucro individual emerja, naturalmente você começa a ter uma coisa que vocês leram, já conhecem o livro dele, que é a riqueza das nações. Então, o que determina que uma nação é mais rica que a outra é aquela que permitiu, por exemplo, a livre competição entre os indivíduos em si. A partir do momento que o indivíduo vá em busca do seu lucro individual, vai nascer esse interesse público aqui, né? Desejo público que a partir do momento que cada indivíduo vá atrás dessa sua maximização de lucro, que vocês estudam em microeconomia, a nação, por sua vez, começa a se tornar mais rica. Tá? Então, essa foi uma contribuição que foi dada pelo Smith. Naturalmente, a discussão é muito mais ampla do que isso, mas ela veio para definir um pouco a atuação do governo também. Tá? Não adianta a gente ficar se arvorando em questões religiosas ou questões mercantilistas de grandes grupos. A gente tem que entender o indivíduo e, a partir disso, como é que o governo e o Estado vai surgir. Como tudo em teoria econômica, nada é perfeito, e essa questão do laissez-faire, que vocês já estudaram lá, isso ressoa por todo o século XIX, e início do século XX também. A grande questão que foi dada é que, ao longo de todo esse período, se o setor privado funcionar sozinho, sem controle, a própria concorrência e si, a mão invisível do mercado, vai emergir o melhor resultado. Naturalmente, os países ficam mais ricos, a sociedade evolui como um todo. Então, essa era a grande crença. Naturalmente, esse raciocínio carece de algumas correções, mas ele, por definição, não está de todo errado também. A grande questão que nós vimos no início do século XX, principalmente, é o contraponto que Karl Marx fez. Olha, naturalmente, tá, gente, um adendo aqui. Essa aqui não é uma discussão de HPE, não é uma discussão de ciências sociais. A discussão de Smith e Marx é muito mais densa. A grande questão é que a gente está querendo responder essa pergunta aqui em cima: ó, por que do governo? Tá? Então, aqui, o Marx fez um trabalho muito mais denso de luta de classes, baseado em Hegel, mas o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: a grande contraponto que ele fez, e isso ficou evidente principalmente no início do século XX, é que, na verdade, você começa a ter uma coisa que o Smith não previu, que foi que toda essa questão do deixar o mercado ocorrer, deixar o setor privado sozinho, sem nenhum tipo de controle, começou a gerar condições de miséria e pobreza. A classe trabalhadora, por exemplo, vivia na miséria. Você tinha salário, era uma coisa que praticamente não existia. Então, como você tinha uma o governo naturalmente já existia nessa época, mas o que você tinha, na verdade, era que se você simplesmente deixar esse mercado ocorrer sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de política que proíba qualquer tipo de exploração, nós vamos ter aí uma questão de exploração da mão de obra, tá? Que é a grande discussão que vocês leram aí sobre Marx é em cima disso. Tá? Então, qual que é a importância do Marx nessa discussão histórica aí, quando a gente volta lá para o século XV, mercantilismo, Estado igual à igreja, depois igual a grupos, a questão do mercado e agora a questão do Marx, tá?
E aí combinou, né, só para concluir aqui, que uma solução que Marx propôs a isso, dessa exploração, era que se o governo fosse proprietário dos meios de produção, né, a socialização dos meios de produção. Essa discussão, então, que iniciou lá no início do século XX, que já não era nova, é, essa questão de o governo ter que controlar, não, o mercado, a livre iniciativa tem que imperar. Isso tudo, por exemplo, eclodiu principalmente com o final da guerra, do final da Guerra Fria, do final da Segunda Grande Guerra e início da Guerra Fria, que foi de 45 a 91. A grande batalha de mais Estado, menos Estado, como é que as coisas acontecem, isso ficou muito evidente nesse período. Ou seja, o governo tem que, de fato, ser um planejador central e prover as coisas à população, ou o mercado tem que ocorrer de forma que esse resultado individual vai levar ao melhor resultado coletivo. Tá? Com o fim da União Soviética em 91, por exemplo, muitos dos países integrantes migrou para um sistema de economia de mercado. Tá? E mesmo os Estados Unidos mudou a sua forma de atuação do governo, tá, ao longo desse período. E o que a gente vê a partir de então é um eterno upside down dessa discussão. Por exemplo, a gente pega de 1930 a 1960, principalmente quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, você vê toda uma literatura de mais controle do Estado, de Estado provedor. É quando surge a figura do John Maynard Keynes, né, como que o governo tem que fazer, é o governo que vai tirar o país de uma recessão. E aí o que acontece? Um excesso de regulamentação durante esse período que culmina até 1970, onde o momento que a economia passou a não correr risco de quebra e assistir de novo aquelas cenas de pessoas perdendo emprego e até passando fome nesse período, começa a discutir que, olha, esse excesso de regulamentação é que está causando um problema. Vamos deixar a economia um pouco mais solta. Vamos deixar o livre mercado acontecer. Por exemplo, no Brasil, começou a se resgatar a necessidade do maior mercado. Começa, até por conta dos nossos problemas econômicos e hiperinflação, a questão da privatização, a abertura econômica e tudo aquilo. O que acontece depois? Depois de 1980, 1990, 2008 tivemos a questão dos CDIs, do mercado de derivativos. De novo veio a discussão se esse livre mercado de fato leva ao resultado. Então, quando a gente pega a nossa timeline histórica, essa discussão de mais Estado, menos Estado sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mais Estado, mais mercado. A grande questão é que o Stiglitz afirma, que é interessante, é o seguinte: o que a gente pode simplesmente concluir com base em dado histórico é que mercado e empresa são o coração para uma economia de sucesso. Mas o governo tem um papel importante, tá? Principalmente quando a gente estuda bem público, bem privado, as falhas de mercado, também existem as falhas de governo. Então a única coisa que a gente sabe dizer é que tem que haver uma harmonia entre mercado e Estado, que é o que as pessoas chamam de, na verdade, de governo. Então, o que a gente tem que entender? Onde que o governo tem que entrar mais, onde que o mercado pode atuar mais. Apenas fazendo uma análise de desempenho, se funciona ou não funciona ao longo do tempo, é que a gente consegue ir acertando. Mas não existe uma resposta conclusiva para isso. Tá? Essa é uma discussão que vai nos acompanhar, acho que durante a nossa vida enquanto planeta. Tá? Uma pergunta que ninguém sabe responder. Então essa é a necessidade do governo. Tá? A gente viu que o governo tem que existir. Nós, inclusive, fizemos essa discussão lá no nosso curso de monetária para mostrar justamente a necessidade das casas de custódia. Tá? Eu falei para vocês do padrão ouro, porque que você tinha que ter casas de custódia que atestavam que aquele metal de fato era um ouro ou prata para você para desempenhar como laço da moeda. Então, desde essa época, você gostando ou não, o governo ele vai ter que funcionar, ok? Então, por isso a gente precisa entender como é que ele age. Então, antes de a gente entender como o governo gasta, vamos entender a origem dos tributos, tá? E aqui também tem uma dissociação interessante, que é importante ser feita. Imposto é diferente de taxa, que é diferente de contribuição, tá? Uh, Imposto, ele independe da sua vontade. Como o próprio nome diz, ele é impositivo, ele vai ser cobrado. Então, o fato de você ter um carro
você ter um imóvel, você comprar coisas ou você auferir renda, vai incluir em pagamento de imposto. Se você comprou um carro, você vai ter que pagar algum valor para o governo. Se você comprou alguma casa, algum apartamento. Se você simplesmente consumiu produtos ou se você simplesmente tem renda ou tem empresa. Então não tem jeito. Você vai ter que pagar simplesmente por ter e você não pode não pagar porque você pode ser multado por isso. Então, imposto tem esse quesito. Ele vai incidir, que a gente chama inclusive de são os impostos diretos, eles incidem sobre patrimônio, renda e consumo. Tá? No caso aqui, IPVA, ICMS e IPI são impostos indiretos. Tá? A gente vai definir melhor. Mas a questão, imposto tem esse quesito. Também, por isso que recebe esse nome. Não adianta você querer não querer pagar, você tem que pagar. Taxa é uma coisa que a gente paga por serviço público. Ele está vinculado a alguma contraprestação estatal. Estatal porque pode ser feito inclusive por empresas estatais, tá? Então, por exemplo, se você vai no Poupa Tempo e precisa de um RG, se você coleta de esgoto, água, então isso taxa é diferente de imposto. Tá? Taxa se você não consumir, você simplesmente não paga, tá? Aqui no Brasil existe uma coisa, um terceiro item, que são as contribuições, tá? Qual que é a definição dela? Assim como as taxas, elas são utilizadas para fins específicos. E o governo não pode alterar o uso desse recurso. Tá? Só que ele tem um aspecto técnico aqui. Se a gente for analisar a contribuição, por exemplo, PIS, COFINS e CPMF, contribuição provisória sobre movimentações financeiras, ele tem o mesmo caráter do imposto. Então, o PIS e COFINS, por exemplo, incide sobre a rentabilidade das empresas. Tá? Então, ele se comporta como um imposto. Mas qual que é a questão? A contribuição ela recebe esse nome porque se ao invés de criar um imposto provisório de movimentação financeira, eu crio uma contribuição provisória de movimentação financeira, o governo federal não precisa dividir com o estado e município. Tá? Essa a grande diferença. Se eu coloco o nome de contribuição, o que eu arrecadar fica para mim, eu não divido com o estado e município. Agora, se eu chamo de imposto, obrigatoriamente, pela Constituição, eu tenho que dividir. Então, por isso que antes de entender direitinho como, a gente vai, como o governo gasta, a gente precisa entender a estrutura de tributação do país, tá? E por isso que é importante fazer essa distinção entre Estado e governo. Como o nosso Estado é uma república federativa, não é Estados Unidos brasileiros, é uma república federativa, isso implica na forma de partilha de impostos entre estados e municípios. Ok? Então, feita a devida definição do que é Estado, do que é governo, de que mais ou menos o governo é uma coisa ao longo do tempo, que a gente sempre vai discutir, e definindo claramente qual é a forma como o governo arrecada, vamos entender como é que isso funciona em termos de orçamento público. Tá? Bom, a forma como o governo federal realiza esse orçamento está associada à Constituição de 88. Tá? Nós tivemos aí várias constituições ao longo de nossa história, mas a questão nós vamos se basear na última Constituição existente, tá? Com o fim do regime militar, o orçamento público voltou a ser analisado pelo Poder Legislativo, que até então era feito pelo Estado. No regime militar, como a gente não tinha o parlamento, então ficava tudo na mão do governo federal, no caso dos militares. Com a Constituição e com a volta da democracia, agora todo o orçamento é discutido de forma pública. Tá? Como é que ocorre, então, o orçamento? A equipe econômica, que eu espero fortemente que um dia alguns de vocês integrem essa equipe, fazem toda uma discussão do cenário da nossa economia, se o PIB pode crescer ou não, se existe possibilidade de maior ou menor arrecadação, déficit público, superávit. Feitos todo esse estudo, esse prognóstico, é feito então um valor que tem que ser aprovado pela Câmara Federal. Tá? Eles podem aprovar, podem alterar, e aí o texto em cima disso é aprovado. Tá? Então, quais são os instrumentos? São três instrumentos básicos que são interdependentes. É o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A gente vai entender o que é cada um deles. Assim como
eu falei para vocês no nosso curso de monetária, que, por exemplo, chega, é eleito um novo presidente, geralmente também tem um novo presidente do Banco Central, e esse Banco Central, pelo sistema de metas de inflação, comunica ao mercado qual é a inflação que ele quer conseguir e como ele vai fazer a gestão do IPCA por conta do sistema de metas para manter essa inflação sob controle. Tudo isso que um banqueiro central faz, o presidente também faz, só que ele faz isso para a população, por meio desse plano plurianual. Vocês podem pesquisar na internet. Esse plano ele é divulgado no início, no início da gestão do novo presidente, só que ele tem um período intergoverno, ou seja, no ano de 2018, que o Bolsonaro foi eleito, ele tem que cumprir aquilo que a Dilma e o Temer fizeram para esse ano. Tá? Por isso eu coloco aqui embaixo que, uma vez aprovado, ele vigora no ano subsequente. Porque, independente de qual presidente entre, aquilo que foi feito, vai ser feito para o Estado brasileiro, tem que seguir. Tá? Então, tudo aquilo que acontece no primeiro ano de gestão do presidente, na verdade, ele tem que cumprir o que foi feito do ano anterior. Tá? Porque, independente de qual seja o presidente, as coisas feitas para o país não podem ficar ao sabor do presidente, ela tem que continuar. Tá, ok? Então, o plano plurianual é isso. É nesse período de 4 anos que o presidente destina a fazer, onde ele quer investir, se ele quer descontinuar algum investimento, se ele tem alguma política pública que vai, por exemplo, precisar de novos aportes orçamentários. Tudo isso é feito nesse plano plurianual, que ele vai pôr em vigor no ano subsequente, dura até o primeiro ano do próximo presidente. Então isso é feito já prevendo os 4 anos. Mas isso é um prognóstico durante os 4 anos. Tudo aquilo que ele está prevendo fazer, ano a ano, tem esses dois instrumentos, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O orçamento propriamente dito é essa LOA. Só que para você fazer a LOA, você vai precisar das diretrizes que estão na LDO. Por exemplo, aqui a LDO trata da forma. Aqui é só um rigor até muito mais jurídico do que prático. Ele, na verdade, é o seguinte: existe uma lei, existe a LDO que rege todas as metas e prioridades da administração para o exercício subsequente. Tá? O que está feito na Constituição, como é feito o orçamento, o que você tem que cumprir, o que você não pode, o que você não pode violar. Tudo isso é previsto na LDO. A Lei Orçamentária Anual é justamente a disposição dos recursos. Tá? Então, se você quiser saber qual é o orçamento do Brasil, isso é feito anual. Tá? Todo ano isso é feito, é aprovado. Então, por exemplo, para esse ano, por conta da pandemia, o governo está prevendo algo em torno de 500 bilhões de déficit por conta dos gastos para controlar a pandemia. Tudo isso está sendo feito na Lei Orçamento Anual para o ano que vem, porque tudo que está sendo gasto talvez vai ter que ser pago no próximo ano. Então, são basicamente os instrumentos de curtíssimo prazo, é a LOA e a LDO, e tudo isso é feito com base no PPA. Tá? Então, você tem um plano plurianual, com base nele, ano a ano, é feito o orçamento público. Então, se eu quiser consultar, é só consultar a LOA estadual, municipal ou federal. O que é interessante, tá? Para a gente entender o nosso orçamento? Em 2000, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio para corrigir falhas que esses três instrumentos anteriores não contemplam. Tá? Porque o que era comum? A Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive isso aqui foi uma das coisas diagnosticadas quando a gente discutiu o Plano Real, que acontecia o seguinte: você tinha um orçamento público sem regras, e que muitas vezes esses instrumentos aqui não corrigiam. Como, por exemplo, você supondo que você seja, por exemplo, o prefeito de uma cidade, só que você, por um acaso, quer usar o dinheiro público para fazer alguma coisa que não seja para a população. E aí o que era uma coisa comum de acontecer? Você, prefeito, chegava próximo do governador e falava: governador, paga a minha despesa com recurso do Estado, porque eu com o dinheiro do município não vou conseguir pagar, e depois, se por acaso tiver algum deputado que é amigo meu, pode te ajudar em alguma coisa. Então, assim, tratamentos escusos como esse ocorriam e alguns prefeitos incorriam em déficits e que o Estado, por exemplo, assumia dívida. Tá?
Então você tinha muita irresponsabilidade no tratamento fiscal por conta disso que era permitido. Então você tinha, por exemplo, muita estatal que também era deficitária, e aí a União tinha que assumir a responsabilidade dessa dívida. Tá? Então essas coisas escusas e até de ineficiência ocorriam. O Estado, por exemplo, criar um déficit e a União tem que pagar, enfim. A lei de responsabilidade fiscal veio para acabar com isso. Tá? Por isso eu coloco aqui que uma das principais inovações que ela trouxe foi tratar todos os governos iguais perante a lei. Se você fez um déficit, você não pode mais pedir ajuda a ninguém que não seja por meio dos seus instrumentos de financiamento. Ou você emite dívida ou você aumenta imposto. E aí você se acerta com os seus eleitores. Então a lei de responsabilidade fiscal veio para acabar com esse tipo de questão. Tá? Inclusive, eu até comentei, como eu já disse, eu comentei com vocês sobre isso no plano real. Foi um dos problemas, inclusive, porque que a parte fiscal não conseguiu ser totalmente tratada, né? Mesmo no plano real, a gente tinha um déficit público muito grande, tá? Aqui é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Essa socialização da dívida para os contribuintes agora. Tá? E aqui a gente consegue resumir o processo orçamentário público, tá? Então, cabe ao Poder Executivo a elaboração desse plano orçamentário anual. Isso passa para a Câmara, que pode ser aprovado ou não. Se não for aprovado, volta para correção, é discutido no Congresso, depois é passado aos ministérios para que seja executado. Passado aos ministérios para ser executado, e alguns recursos, por exemplo, que são destinados a estados e municípios, o Tribunal de Contas da União pode acompanhar essa execução para saber possibilidade de fraude, se está sendo gasto o mesmo valor, se não houve algum tipo de irregularidade, e tudo isso depois é notificado também às instâncias jurídicas, que depois é repassado para elaboração do novo ano, para o próximo orçamento, é aprovado, é executado, é acompanhado, e esse rito é ano a ano, tá? Vocês vão ver falar muito sobre isso nos jornais, porque sempre se fala sobre a aprovação do orçamento, destinação de recursos também. É um tema que pega muito fogo na Câmara, tá? Então por isso é importante entender direitinho esse conceito. Bom, e o que fazem os economistas nisso tudo? São eles que vão definir o resultado primário. Então, antes de mais nada, o que os economistas estão prevendo? O Brasil vai conseguir arrecadar, vai gastar mais, vai... O que acontece? Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o resultado primário. Então, vamos entender o que é isso. Resultado primário é tudo que o governo arrecada menos o que ele gasta, sem considerar as receitas e despesas relacionadas à dívida. Muito importante aqui. Dívida é uma coisa, déficit é outra coisa. Quando eu falo de dívida pública, eu falo de estoque de dívida. Por quê? Dívida contempla dívidas que foram feitas antes da atual gestão do governo. E essa dívida tem que ter uma correção monetária ao longo do tempo. Então, o estoque de dívida é diferente de déficit público. Dívida pública é uma medida de estoque, uma variável de estoque, e o déficit público, ou superávit também, é uma medida de fluxo. É tudo que o governo arrecadou menos o que ele gastou no período. Portanto, dívida ela é geralmente acumulada ano a ano. Resultado primário, superávit ou déficit público é uma medida desculpa, corrigindo aqui. A dívida ela é acumulada, então a cada ano eu vou acumulando novas dívidas existentes. Quando eu analiso o déficit público, eu estou analisando o que aconteceu especificamente naquele ano. Tá? Então, o que o governo gastou, mesmo que ele arrecadou no período. É diferente de dívida. Tá? Ou seja, o governo pode ter uma dívida alta, mas apresentar um superávit primário. Porque naquele ano ele conseguiu gastar menos do que ele arrecadou. Mas a dívida total do governo pode ter aumentado. Então são coisas diferentes. E aí a gente consegue conceituar o déficit público. Então, o que é o déficit nominal total? Saldo ao longo de um ano, em suas várias esferas: União, governo, Estado e município, empresa estatal e previdência social. Isso é o déficit nominal, déficit público. O primário exclui a correção monetária e os juros reais da dívida contraída anteriormente, por isso que eu falei para vocês. Tá? Déficit primário, resultado primário, é que o governo arrecadou menos do que ele gastou. Não entra juros de dívida e nem estoque de dívida.
Déficit operacional, necessidade de financiamento do setor público, tá? Que é essa sigla aqui. Aqui eu considero os juros reais da dívida passada. Essa aqui, geralmente, é uma das melhores medidas para a gente avaliar eficiência pública. Porque qual que é a diferença dessa para o primário ou nominal? Ele não considera inflação e os juros reais da dívida. Aqui eu já considero. Fica melhor se a gente entender isso por uma equação matemática, tá? Resultado déficit primário. Receita fiscal corrente, todos os taxes que o governo arrecada menos o que ele gastou. O operacional é o primário, que é T menos G, mais juros reais da dívida pública. Tá? Ou seja, isso aqui eu meço independente de despesa financeira. Isso aqui eu já considero despesa financeira. Tá? Ou seja, aqui eu consigo medir se naquele ano o governo foi eficiente. Ele arrecadou mais ou menos o que ele gastou. Agora, se eu considerar que ele administrou também a dívida, que é uma das atribuições do governo, além de você ter que ser eficiente aqui, você não pode ser perdulário, gastar mais do que você arrecada. Além disso, você tem uma dívida para administrar. Tá? Então, se você conseguiu fazer resultado operacional a despeito a despeito dos juros reais da dívida pública, significa que você está gastando menos do que você arrecada. Então, operacionalmente, você é muito bom. Então, essa é a diferença do primário para o operacional. Tá? Como historicamente a gente sempre tem déficit, por isso que eu usei a palavra déficit aqui, mas poderia ser superávit. Tanto é que em determinados anos o Brasil apresenta superávit primário. Tá? Anos não, desculpa, em alguns meses. Se você pegar as contas da União, em alguns meses o Brasil apresenta superávit. Mas no ano todo acaba sendo deficitário. Então, essa aqui é a decomposição. E o que são juros reais da dívida pública? É quando você. É diferente do que quando você considera o nominal. Juros mais inflação mais o câmbio são juros nominais. Tá? Então, geralmente, essa aqui, por exemplo, a gente consegue verificar como que o governo está sendo eficiente em termos de arrecadação e gasto, como que o governo está sendo gestor de dívida, além da eficiência dele, como ele está administrando a dívida, e aqui são todos os elementos que compõem a dívida pública, tá? Que é inflação e câmbio. Então são essas as formas de resultado primário que o economista tem que tratar antes de fazer o orçamento. E aí como é que a gente reduz o déficit? Né? Bom, ele pode aumentar imposto ou financiar com medidas extras fiscais. Ele pode emitir moeda, o Tesouro Nacional pede emprestado ao Banco Central, tá? Ou ele pode vender título, tá bom? Que a gente já discutiu bem isso aqui lá em monetária, né? A gente emite título da dívida pública, ou ele simplesmente vai lá e pede emprestado ao Banco Central, tá bom? Ou ele aumenta impostos, né? Então, essa que a gente já discutiu também com detalhes lá em monetária, tá bom? Então, aqui dessa aula o importante que eu vou resgatar até depois lá na aula 8, é vocês terem muita clareza dessa questão de diferenciar Estado, diferenciar impostos, para a gente fazer uma discussão sobre política fiscal. Tecnicamente, esses aqui são os termos que a gente sempre vai utilizar, tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma discussão um pouco mais detalhada de política pública, que seria o principal destino, né, do recurso público, e não tanto para ficar custeando a máquina pública, tá ok? E aí, depois da aula 8, da aula 9, a gente vai fazer uma discussão aí um pouco mais técnica em termos de equação de dívida, tá? Que a gente vai discutir em detalhes. Então é isso, um forte abraço e bons estudos.